Há muito tempo se fala sobre a deficiência do Exército Brasileiro em não possuir helicópteros de ataque dedicados, tendo como medida paliativa apenas um número de helicópteros Esquilo armados com foguetes e metralhadoras. Por conta disso, eventualmente surgem notícias sobre uma possível aquisição de helicópteros de ataque puro sangue, seguidos de intermináveis debates sobre qual seria a melhor opção. Mas quais são propriamente as opções de helicópteros de ataque disponíveis no mercado internacional que poderiam equipar o Exército Brasileiro? Possivelmente o mais famoso deles é o Boeing AH-64 Apache. O Apache é um helicóptero de ataque norte-americano que entrou em serviço na metade dos anos 80. Ele é mundialmente conhecido pelas inúmeras operações reais, especialmente no Oriente Médio, em conflitos como a Primeira Guerra do Golfo e a invasão do Iraque. É um helicóptero extremamente moderno em suas versões atuais, contando com diversas armas e sensores para o cumprimento da missão. O principal sensor do Apache é o radar AN/APG-78 Longbow, que está posicionado acima das hélices. Na versão mais atual, esse radar pode detectar alvos terrestres, como veículos blindados parados ou em movimento, em um raio de 360 graus a até 16 km de distância. Ele é especialmente útil em cenários de condições climáticas adversas, onde o alcance dos sensores ópticos diminui consideravelmente. Bem na parte frontal do Apache está a unidade móvel que combina o sistema óptico de aquisição de alvos com o sistema de navegação e visão noturna. Esses sistemas permitem detectar alvos terrestres em longas distâncias, inclusive à noite, além da medição de distâncias através de um telêmetro laser. Essa unidade combinada móvel está ligada ao capacete do piloto, de forma que pode se mover em conjunto com o movimento da cabeça. Isso significa que, sempre que o piloto olha em alguma direção, o sistema óptico e de visão noturna o acompanha em tempo real, projetando as imagens diretamente em seu capacete. A mira do capacete pode apontar também o canhão de 30 mm. O Apache está equipado com um moderno sistema de data link que permite em suas versões mais atuais, inclusive que o copiloto possa efetivamente controlar um drone de ataque ou reconhecimento a partir do Apache. Para aumentar a capacidade de sobrevivência, ele dispõe de sistemas de alerta radar e de aproximação de mísseis, além de despistadores descartáveis. Possui uma blindagem geral capaz de resistir a disparos de armas de calibre 12.7 mm, a famosa .50. Em algumas partes específicas a blindagem é maior, de modo a poder resistir ao disparo de armas com calibre de 23 mm. Entre as armas do Apache estão o canhão móvel de 30 mm com 1.200 munições prontas para uso, além de 4 estações de armas, sendo 2 em cada asa, que podem levar lançadores de foguetes de 70 mm para uso contra alvos terrestres, mísseis Stinger para uso contra alvos aéreos, como outros helicópteros, mísseis antitanque Hellfire com alcance de até 8 km e com alta capacidade de destruição contra MBTs, além de mísseis Maverick e Spike, também para uso contra alvos de superfície, especialmente veículos blindados. É importante ressaltar aqui que o Hellfire, o principal míssil do Apache, possui algumas vantagens sobre seus concorrentes russos por conta da guiagem. Ele é guiado ou por laser semiativo ou por radar. No caso do laser semiativo, significa que o laser que guia o míssil não precisa ser direcionado necessariamente pelo próprio Apache. Ele pode lançar o Hellfire e fugir enquanto um drone aliado ou um soldado em solo ilumina o alvo com um laser de designação de alvos. No caso da versão do Hellfire guiada por radar, nem isso é preciso, e após o lançamento ele faz tudo sozinho. Isso dá ao Apache e a outros helicópteros que utilizem o Hellfire a capacidade de dispare e esqueça, o que diminui o tempo de exposição ao inimigo. O Apache possui uma velocidade máxima de aproximadamente 290 km por hora e possui um raio de combate citado em 300 km, se equipado com um tanque externo de combustível. O maior diferencial do Apache deve ser o elevado nível de consciência situacional, sendo a maior ou pelo menos estando entre os maiores dentre todos os helicópteros de ataque atuais. Isso se dá graças ao seu radar com cobertura de 360 graus, bem como ao seu data link avançado. Toda essa tecnologia e capacidade ofensiva, no entanto, custa bem caro, e levando em conta alguns dos contratos de exportação mais recentes, o preço unitário do Apache tem ficado entre 40 a mais de 60 milhões de dólares, a depender do que mais está incluso na venda. Outra opção americana é o AH-1Z Viper.
O Viper é o sucessor do Super Cobra e foi desenvolvido para o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Ao contrário do Apache, ele não possui um radar orgânico, mas pode receber, de forma adaptada, o mesmo radar do Apache, sendo no entanto instalado na parte superior de uma de suas asas. Essa solução aumenta o nível de consciência situacional, mas a instalação lateral obviamente limita o campo de visão do radar por conta da própria estrutura do helicóptero. Sendo assim, o principal sensor do Viper é o sistema óptico de aquisição de alvos, composto por uma câmera infravermelha, uma câmera digital operando no espectro da luz visível e um telêmetro laser para medição de distâncias. Esse sistema pode ser apontado também pelo piloto através do capacete com mira integrada. Ele está equipado ainda com um sistema de alerta de aproximação de mísseis, sistema de alerta radar e sistema de alerta laser, além dos despistadores descartáveis para desviar mísseis guiados por radar ou infravermelho. Não encontrei dados mais específicos de sua blindagem, mas deve resistir pelo menos a disparos de armas leves. Ele está equipado também com um datalink que permite a sua comunicação com outras plataformas aéreas, bem como terrestres. Seu armamento é composto por um canhão rotativo de 20 mm, com 750 munições prontas para uso, além de 6 estações de armas em suas asas. Ele pode receber um míssil AIM-9 Sidewinder na ponta de cada asa para lidar com alvos aéreos como outros helicópteros, e pode ainda receber uma combinação de foguetes guiados ou não guiados de 70 mm, além dos mísseis antitanque Hellfire, que, como mencionado anteriormente, garante algumas vantagens interessantes. Sua velocidade máxima é de aproximadamente 300 km por hora e o seu raio de combate é citado em aproximadamente 230 km, com uma carga de armas de 1.100 kg, porém sem especificar-se com ou sem tanques externos. O Viper não possui uma consciência situacional tão elevada quanto um Apache, por conta da inexistência ou da instalação limitada de seu radar, mas possui mais estações de armas e é mais ágil, de modo que pode obter algumas vantagens em determinados contextos. O único contrato de exportação do Viper que conseguiu os valores foi para o Bahrein, que comprou 12 unidades por cerca de 900 milhões de dólares. Isso dá um valor unitário muito alto, de cerca de 75 milhões por cada um, mas inclui, além dos próprios helicópteros, mísseis e peças sobressalentes. Já da Rússia existem 3 opções principais. A primeira delas é o Ka-52 Alligator. O Ka-52 é hoje um dos principais helicópteros de ataque e reconhecimento da Rússia e possui algumas peculiaridades interessantes. A primeira delas é a disposição dos assentos, que ao contrário dos demais helicópteros de ataque puro sangue, estão colocados lado a lado. A segunda é o fato de ser o único helicóptero do mundo com assentos ejetáveis, o que, pela óbvia razão de ter uma hélice girando em altíssima velocidade logo acima, é inexistente nos demais helicópteros de todos os modelos. Para o Ka-52 foi desenvolvido um sistema que libera as pás do rotor, que são lançadas para longe, permitindo a ejeção do piloto e copiloto sem o risco de serem triturados logo acima. O principal sensor do Ka-52 é um radar instalado bem no seu nariz. Esse radar de varredura mecânica pode rastrear até 20 alvos simultaneamente, incluindo alvos aéreos como outros helicópteros. Seu alcance máximo para alvos grandes e missões de mapeamento do terreno pode chegar a até 32 km, com um blindado como um carro de combate podendo ser rastreado a cerca de 10 km de distância. Ele possui também um sensor óptico composto por um sistema de rastreamento infravermelho, uma câmera de TV, laser para medição de distâncias e laser para guiagem de mísseis. Esse sistema permite identificar visualmente os alvos durante o dia ou a noite, bem como também é utilizado para efetivamente guiar as armas. Ele também está equipado com um moderno sistema de datalink que permite a sua comunicação com outras plataformas. Para autoproteção, o Ka-52 conta com sistema de alerta radar, sistema de alerta laser, sistema de alerta de aproximação de mísseis, contramedidas descartáveis, além de um sistema de contramedidas infravermelhas direcionais. Esse sistema de contramedidas infravermelhas direcionais funciona da seguinte forma: o sistema de alerta de aproximação de mísseis detecta a aproximação de um míssil. Ele informa sua direção e ângulo de aproximação ao sistema de contramedidas infravermelhas direcionais, que emite um laser em direção ao sensor de busca infravermelho do míssil. Esse laser, entre aspas, cega o míssil, fazendo com que ele perca o alvo real. Esse tipo de sistema aumenta bastante a capacidade de sobrevivência contra mísseis guiados por infravermelho, mas não funciona em 100% dos casos.
Um bom exemplo disso são exatamente os helicópteros russos operando na Ucrânia, onde versões equipadas com esse sistema de contramedidas infravermelhas direcionais, como o próprio Ka-52, foram abatidos por mísseis portáteis guiados por infravermelho. De qualquer forma, é uma camada de segurança a mais. A capacidade de sobrevivência do Ka-52 é reforçada pela blindagem. Essa blindagem não é igual em todas as partes por conta das limitações de peso, mas em áreas mais críticas o Ka-52 pode resistir a disparos de canhões com calibre de 23 mm. Em áreas menos protegidas, ele ainda pode resistir a tiros de armas calibre .50 e 7,62. Seu armamento é composto inicialmente por um canhão de 30 mm com 460 munições prontas para uso. É preciso ressaltar, no entanto, que ao contrário dos demais helicópteros citados aqui, o canhão do Ka-52 não é totalmente móvel. Ele pode se mover apenas para cima e para baixo, mas a movimentação lateral exige que o nariz do helicóptero seja movido na direção desejada. Isso pode criar algumas limitações para o uso do canhão em situações reais, já que obriga o helicóptero a ter de se posicionar e permanecer em posição frontal em relação aos seus alvos. Ele possui ainda 6 estações de armas em suas asas, que permitem o emprego de uma combinação de mísseis Igla na sua versão aerotransportada para o emprego contra alvos aéreos, foguetes de 80 mm, mísseis antitanque guiados a laser com alcance de até 10 km durante o dia ou cerca de metade disso à noite, além de tanques externos. Aqui vale a pena diferenciar o seguinte: os mísseis antitanque do Ka-52, ao contrário do Hellfire, são guiados através de um feixe de laser. Esse laser é direcionado pelo próprio Ka-52 e o míssil, que possui um sensor na parte traseira, segue esse feixe de laser até o alvo. Isso significa que o Ka-52 precisa permanecer iluminando o alvo desde o lançamento do míssil até o impacto. Sua velocidade máxima é de aproximadamente 300 km por hora e o seu raio de combate, sem especificar se com ou sem tanques externos, é de aproximadamente 250 km. O Ka-52 Alligator se destaca especialmente pela sua suíte de autoproteção, que é uma das mais completas, e pela grande capacidade de transporte de armas, embora seu canhão semifixo limite em parte seu emprego se comparado aos canhões em torres móveis. Não consegui dados mais precisos sobre o valor unitário do Ka-52, mas algumas fontes citam valores entre 30 a 40 milhões de dólares por unidade para o mercado de exportação. Outra opção da Rússia é o Mi-28, também conhecido como tanque voador. O Mi-28 deveria ser o substituto do Mi-24 na Rússia, bem como deveria ser a resposta russa ao Apache americano. Atualmente ele divide espaço na Rússia com o Ka-52 Alligator. Ao contrário do Ka-52, no entanto, o Mi-28 não possui radar e sua suíte de sensores começa com um sistema eletroóptico para navegação composto por diversas câmeras diurnas e noturnas. Para a aquisição de alvos e controle de armas, o Mi-28 conta com um segundo sistema eletroóptico bem mais volumoso e posicionado mais abaixo. Esse sistema é composto por uma câmera operando no espectro infravermelho, uma câmera de TV operando no espectro da luz visível, bem como um laser para medição de distâncias. Bem no nariz do Mi-28 está posicionado o sistema de data link, que é utilizado para guiar os mísseis antitanque, que são guiados por comando de rádio. Para a autoproteção, o Mi-28 conta com sistemas de alerta radar e alerta laser, além de contramedidas descartáveis contra mísseis guiados por infravermelho. Em comparação com os outros helicópteros citados aqui, em especial seu irmão russo, o Ka-52, a suíte de autoproteção do Mi-28 é consideravelmente mais simples. O Mi-28, no entanto, é reconhecido por sua blindagem acima da média. Em partes críticas, como as pás do rotor, ele pode suportar disparos de armas com calibre de até 30 mm. Em outras partes menos blindadas, ele ainda pode resistir a disparos de armas com calibre de 20 mm, metralhadoras .50 e fuzis 7,62 respectivamente. O armamento de tubo do Mi-28 é composto por um canhão de 30 mm com 250 munições prontas para uso instalado em uma torre móvel, o que permite o seu emprego sem a necessidade de alinhar o nariz do helicóptero com o alvo.
Ele possui ainda 4 estações de armas no total, sendo 2 em cada asa, capazes de receber uma combinação de foguetes de 80 ou 122 mm, lançadores de minas e mísseis antitanque do tipo 9M120 Ataka, guiados por comando de rádio e com um alcance de aproximadamente 6 km. Ainda falando sobre o modo de guiagem, os mísseis guiados por comando de rádio do Mi-28 possuem vantagens e desvantagens. A vantagem é que, por não precisar iluminar o alvo durante todo o engajamento com um laser, já que o míssil apenas recebe comandos de rádio para corrigir sua trajetória até o alvo, o ataque acaba sendo mais furtivo e não vai acionar os sistemas de alerta laser de um blindado, por exemplo. A desvantagem é que ele pode sofrer interferências externas e que também obriga o helicóptero a permanecer na área corrigindo a trajetória do míssil durante todo o processo de engajamento. Além do mais, ele possui um alcance inferior aos outros mísseis citados aqui. O Mi-28 possui uma velocidade máxima de pouco mais de 300 km por hora e um raio de combate citado em 200 km com 10 minutos de espera ou patrulha. Dentre os citados até aqui, ele é possivelmente o menos moderno em relação à sua suíte eletrônica e de autodefesa, mas compensa isso de certa forma com uma blindagem superior aos demais. Não consegui dados confiáveis para o valor unitário do Mi-28, mas ele deve ser mais barato que os demais listados aqui, já que possui um complexo eletrônico mais simples. Essas são algumas das opções disponíveis que o EB poderia considerar para dar início à sua aviação de reconhecimento e ataque com meios totalmente dedicados à função. Para não deixar esse vídeo muito longo, farei a segunda parte em outro vídeo, onde veremos as demais opções, especialmente da Europa. Então galera, espero que tenham gostado do vídeo, continue nos acompanhando, não deixe de se inscrever no canal e até a próxima.